Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Router CNC Descomplicada. Eu me chamo Kleber Martins e trabalho com máquinas Router CNC há mais de 7 anos. Em comemoração aos 30 anos da empresa Tecmaf, nós estamos trazendo para você essa série de vídeos totalmente gratuita sobre a controladora DDCS Expert. E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês passo a passo instalação e configuração de sensores na controladora DDCS. Sensor de home, sensor de fim de curso e como que a gente configura o limite via software dentro dessa controladora. Bom, então vamos fazer a instalação dos sensores, tá? Aqui eu vou utilizar apenas um sensor para a gente simbolizar tudo, home e fim de curso, tá? Existem dois tipos de sensores que a gente pode conectar na nossa controladora, tá? Sensores mecânicos e sensores eletrônicos, tá? Eu dou preferência sempre por sensores eletrônicos porque eles têm mais precisão. A grande maioria dos sensores tem mais precisão com relação a esses sensores mecânicos, né? Um sensorzinho de clique. Muitas pessoas utilizam esse sensor, né? Esse daqui é um micro switch, tá? Esse sensor, ele tem a opção da gente ligar, deixa eu ver se tá dando para vocês verem, ó. Ele tem a opção da gente ligar ou normalmente aberto ou normalmente fechado. Então, um fio aqui que está no comum, eu vou ligar no negativo, sempre eu vou ligar os sensores com o negativo, tá? Então, um fio vai aqui no negativo e o outro fio eu posso escolher se eu quero que esse sensor seja normalmente aberto ou normalmente fechado, tá? Então, um fio vai no negativo e o outro fio vai em qualquer outra entrada de sinal. Só que eu não gosto de utilizar esses sensores, mas você pode utilizar e é dessa forma que você liga, tá? Eu gosto de utilizar sensores indutivos, tá? Você pode utilizar sensor capacitivo, sensor óptico, tá? Eu gosto de utilizar esse tipo de sensor, que eu acho que é o que tem o melhor custo-benefício. Esse sensor, ele tem 3 fios, né, pra gente fazer uma ligação. Então, por padrão, né, esse tipo de sensor, o fio marrom é o positivo, o fio azul é o negativo e o fio preto é o fio de sinal, tá? Então, sempre que o meu sensor ele é acionado, ele vai sair aqui no fio preto a informação, né? Se ele está aberto ou se ele está fechado, né? Se ele mudou ou não de posição. E esses fios marrom e azul são fios de alimentação. Esse sensor que eu estou utilizando e eu vou mostrar para vocês, tá? É um sensor de 5 a 30 volts, então eu vou utilizar a mesma alimentação da controladora, eu vou ligar no com menos e no com mais, tá? Esses dois fios, o marrom eu vou ligar no com mais, e o azul eu vou ligar no com menos, positivo e negativo, tá? 0 e 24 volts. E o fio preto, que é o fio de sinal, eu vou ligar em qualquer uma das entradas de sinal da controladora, tá bom? Então essa é a parte de ligação dos bornes. Os sensores que a gente tem que utilizar na controladora DDCS Expert, em vários modelos da controladora DDCS, tá? São sensores sempre, tá? NPN, ó. Sensores NPN. O que significa NPN, tá? NPN significa aqui, ó, negativo, positivo e negativo. É sempre assim, de acordo com os fios, tá? Ó, NPN, negativo, positivo e negativo. Significa que a saída é negativa. Se eu tenho um sensor que ele é PNP, significa que ele é positivo, negativo e positivo. O meu fio preto, ele funciona como positivo, tá? Só que o fio positivo não funciona na controladora do DDCS Expert, tá? Esse tipo de controladora só aceita o sinal negativo. Então o sensor para utilizar nessa controladora sempre tem que ser NPN. Ou seja, a última letra, você pode considerar, né, que a última letra desse NPN ou PNP, a última letra é sempre o sinal da saída do sensor, tá? Se for NPN, saída negativa. Se for PNP, saída positiva. PNP não funciona. NPN funciona nessa controladora. E você tem duas opções também, né? Ou usar um sensor normalmente aberto ou um sensor normalmente fechado. De modo geral, nós temos algo que é comum, né? É se falar que sensores normalmente fechados são mais seguros. Só que depende muito da aplicação, tá? As máquinas que eu, Kleber, monto, eu utilizo sempre sensor normalmente aberto, tá? Mas sensores de home, sensores de fim de curso, você pode utilizar eles normalmente fechados sem problema nenhum e para essa aplicação ele fica de fato mais seguro. Só que não é para todas as aplicações que o sensor normalmente fechado ele fica mais seguro, tá? Mas como o intuito do vídeo é ser um vídeo mais prático, mostrar para vocês a parte de ligações, eu vou estar utilizando esse sensor para mostrar para vocês aqui na aula, tá? Então, positivo, fio marrom, negativo, fio azul e o fio preto é o fio de sinal. Nesse caso, fio negativo, tá? Saída negativa. Então, vamos ligar aqui nos bornes, tá? Então, o positivo e o negativo, aqui ó, esses dois fios aqui ó, positivo e negativo, eu vou ligar no com mais e no com menos da controladora.
E o fio de sinal eu vou ligar em qualquer entrada de sinal, da 1 a 24, tá? Eu vou ligar nessa daqui, ó. Então eu vou ligar com mais e com menos, e o fio preto eu vou ligar nessa saída do lado, tá? Que é a entrada número 12. Saída não, entrada, né? Tá entrando a informação na controladora. Então vamos ligar primeiro o fiozinho preto. Depois é o com menos, então é o azul, que é o negativo. E depois é o com mais, que é o marrom, que é o positivo. Tá? Ó, então a ligação ficou dessa forma. O marrom no com mais, o azul no com menos e o preto eu liguei na entrada número 12 da minha controladora, beleza? A controladora já está com as fontes conectadas, duas fontes independentes, uma para alimentar a controladora e a outra para alimentar, né, as saídas e as entradas de sinais. Eu vou virar a controladora e energizar a controladora. Então ligamos a controladora, vamos dar um ESC aqui para sair dessa informação, tá? Nós estamos com o sensor ligado, tá? Esse é um sensor indutivo, então ele funciona encostando um metal, tá? Então sempre que eu encosto o metal, ele vai acender essa luz, esse LEDzinho que tem no sensor e vai acionar e mandar uma informação para aquele fiozinho preto que a gente conectou. Vamos começar configurando esse sensor como sensor de home, tá? Depois a gente fala sobre os sensores de fim de curso. Algo que é muito importante, antes da gente entrar no assunto de fim de curso, sempre que você está trabalhando com uma máquina que trabalha com um motor que tem encoder, você não precisa utilizar sensores de fim de curso, tá? Por quê? A máquina que trabalha com encoder, o motor que trabalha com encoder, são dois tipos de motores, tá? Easy Servo ou servo motores. Sempre que a máquina tem um encoder e o driver tem a leitura desse encoder, se a máquina perde passo, anda o que não deveria ou não anda o que deveria, ela vai dar um erro. Assim como eu mostrei para vocês na parte de configuração do alarme da controladora, a gente vai conectar o alarme do driver na controladora e a gente vai receber a informação que aconteceu algum problema, tá? Então sempre que você trabalha com algum tipo de motor que tenha encoder, você não precisa cadastrar, não precisa colocar sensores de fim de curso, a não ser que você esteja trabalhando com uma máquina que seja montada, né, com um motor de passo. O motor de passo, ele pode achar que andou e não andar, então ele não vai respeitar o limite de via software que a gente coloca, tá? Então, somente nos casos de motor de passo, você vai trabalhar com sensor de home e fim de curso. Se o seu motor tem encoder, se é um Easy Servo ou se é um servo motor, somente o sensor de home é suficiente para sua máquina, tá bom? Então vamos lá, vamos cadastrar primeiro esse sensor como sensor de home, vamos ativar os limites de software, via software, tá? Então o sensor está ligado na porta número 12. Eu vou vir aqui na parte de IOs, eu vou descer até aqui, ó, 0 do eixo, tá? No caso, eu vou ligar esse sensor no eixo X, tá? Vai ficar mais fácil de eu mostrar para vocês aqui. Então, eu vou habilitar a porta. Tá pedindo aqui a senha do operador, são 6 números 8. Eu vou dar um Enter. Agora, eu vou habilitar, tá? Ó, vou dar um Enter, habilitei. Agora, eu vou escolher o número do pino, né? Então, a gente ligou no pino 12. Opa! Pino 12. Esse sensor é um sensor normalmente aberto, igual eu mostrei para vocês, ó. Um sensor NO, tá? Então, ele, sem acionar, fica sem sinal, né? Quando eu aciono, ele identifica, ó. Acionei e ele vai ligar a entrada número 12 e mostrar pra gente aqui, ó, o sinal, tá? Então, habilitei o nosso sensor na porta número 12 como sensor de home, tá? Sinal de 0 significa a mesma coisa que sensor de home, tá? Então, a partir de agora, esse sensor é o nosso sensor de home do eixo X, beleza? Então, vamos na parte de parâmetros, configurar de fato esse sensor como home, tá? Vamos vir aqui em lista de parâmetro, home, e agora eu vou configurar aqui na parte dos parâmetros, tá? Então, modo do home, sensor, tá? Tem sensor e tem absoluto. Absoluto é sempre quando a gente utiliza servo motor e a gente quer utilizar o sensor do próprio servo, tá? Nesse caso, na maioria dos casos, a gente vai utilizar como sensor. Voltas do servo, a gente não vai utilizar essa configuração. Contagem de ciclos é aquela questão, né? Quantas vezes a minha máquina vai encostar
para fazer o referenciamento, né, para calibrar o referenciamento. Eu recomendo que você sempre faça três ciclos, né? Então ela vai ler uma vez, afasta, lê outra, afasta e lê outra. Quando eu faço mais de uma vez, eu garanto, né, que a minha máquina ela chegue num valor médio entre a primeira, a segunda e a terceira leitura. Então, se minha máquina estava indo para o lado esquerdo e ela fez uma leitura aqui, na segunda vez ela fez uma leitura aqui, e na terceira vez ela fez uma leitura aqui, por alguma diferença que tenha na máquina, de posicionamento do sensor, né, ela vai pegar esses três valores e fazer uma média e chegar no valor mais preciso das leituras, tá? Então, eu recomendo sempre que você faça 3 leituras. Aqui esse número eu sempre deixo em 3. Eu vou deixar como 1, porque vai ficar mais fácil de eu mostrar para vocês. Na verdade, eu vou colocar como 3, depois eu troco para 1, tá? Vamos colocar como 3. Aqui, ele vai falar sobre a velocidade que a gente quer que a máquina se mova procurando o sensor. Então, a máquina está se movendo e ela vai encostar no sensor. Qual que é a velocidade que eu quero que minha máquina vá? E aí eu configuro, tá? Eu gosto sempre de trabalhar com uma velocidade máxima, tá? De 1500 milímetros, para ela encontrar o sensor, tá? Para ela dar o primeiro toque no sensor. Primeiro toque não, é um sensor indutivo, né? Então ela vai encostar no sensor até ele ativar. Então vamos configurar apenas o eixo X, tá bom? Porque os outros eixos a gente não vai ligar agora. Então, velocidade 1500, a direção do eixo, isso aqui é uma coisa muito importante, tá? Por padrão, a gente deixa os sensores o home da máquina do lado esquerdo e do lado frontal, tá? Então vamos supor que a máquina esteja aqui, ó. O home da máquina é sempre nessa posição, mais à esquerda e mais à frente, mais do lado do operador. Então, o meu eixo X, ele sempre vai para o lado negativo. O meu eixo Y também vem para o lado negativo. O sensor do eixo Z, ele sempre vai buscar para cima, tá? Porque o sensor ele fica na parte mais superior. E o eixo Z, quando vai para cima, ele vai no sentido positivo, tá? Como nesse caso aqui é uma configuração mais fictícia, né? A gente não vai ligar todos os sensores, vamos apenas deixar o do X, tá? Mas eu sempre faço essa montagem, tá? X negativo, Y negativo e o Z positivo. O meu home das máquinas sempre é do lado esquerdo, frontal, né, mais próximo a mim, mais próximo ao operador, e o eixo Z na parte de cima, tá? Então essa é a direção. Aqui nós temos o erro máximo do sensor, eu sempre deixo essa informação como 0, tá? Velocidade da segunda posição, né? Então, minha máquina veio, né, se deslocando a 1500 milímetros, conforme a gente configurou aqui, ó. Ela vem mais rápido, encosta. Depois que ela encostou, ela vai afastar e vai fazer uma segunda leitura. Então ela vem mais devagar, tá? Quanto mais devagar, Klepper? Nessa velocidade aqui, ó. Ela vem a 100 milímetros por minuto. É uma velocidade bem de levinha. Faz o referenciamento de novo, afasta, faz de novo, sempre na velocidade mais baixa, tá? Que é essa velocidade da segunda posição de precisão. Posição de usinagem após fazer o home, né? Então, minha máquina fez o home do X aqui, ó. Pera aí. Ó, minha máquina fez o home do X. Para onde que eu quero que a minha máquina vá? Eu sempre gosto de colocar uma distância de 2 milímetros. Então ela fez a leitura, ó, fez a leitura, chegou que o ponto é aqui. Então eu sempre falo para ela andar 2 milímetros. Para um lado, né, em X, para a direita, em Y, para frente e em Z, para baixo. Então, qual que é a posição que ela vai voltar? Em X, 2, em Y, 2 positivo também, né? Em Z, eu gosto de colocar menos 2. E o quarto eixo eu sempre deixo zerado, tá? Porque eu não faço home do quarto eixo. Home após a inicialização é se ela vai mostrar ou não aquela mensagem que aparece na tela da controladora. Eu sempre recomendo que você faça o home ao ligar a máquina, tá? Então eu sempre trabalho com essa opção em sim. Então ela sempre mostra aquele pop-up. Offset de usinagem do eixo, tá? Isso aqui, deixa eu zerar isso aqui, ó. Então, eu fiz o meu home aqui, agora não tá falando sobre a posição que a minha máquina vai andar. Se eu fiz o home aqui, aonde que eu quero que considere o 0? Eu quero que o 0 seja considerado aqui próximo do sensor, ou eu quero que minha máquina vá um pouquinho mais para frente, tá? Tem gente que deixa a máquina um pouquinho mais para frente, então ela faz a leitura aqui, beleza. Chegou no sensor, eu quero que o meu 0 fique a 10 milímetros para frente. Então ela considera que o 0 é 10 milímetros para frente, tá? Eu gosto de deixar essa informação como zerada. Por quê? Você ganha mais área útil na máquina. Então, se ela leu e o 0 é aqui, ó, quase encostando no sensor, eu vou deixar zerado e ela vai começar a partir daqui até o limite que eu coloquei de tamanho da minha máquina, beleza? Então, configuramos essas partes aqui e agora a gente consegue fazer o home da nossa máquina, tá? Para fazer o home, a gente vem aqui, ó, em monitor,
home, e eu posso fazer home de todos os eixos, home do eixo X, do Y, do Z, do quarto eixo, do quinto eixo, tá? Aqui depende da quantidade de eixos que sua máquina tem. Como a gente configurou apenas o eixo X, eu vou colocar aqui, ó, home do X. Então minha máquina vai se movendo no sentido negativo, tá vendo, ó? Esse número tá diminuindo até ela encostar no sensor, ó. Encostou no sensor, ela vai afastar, depois ela vem de novo, bem devagarzinho, ó. Encostou de novo, ela vai fazer a terceira leitura. Encostou e ela vai para a posição. Tá? Aqui é a posição absoluta, né, em referente à movimentação que a gente estava fazendo. Tá? O que importa para a gente aqui, ó, é essa configuração de zero máquina. Tá? E sempre eu posso perceber que quando eu faço o referenciamento, vai aparecer uma marcaçãozinha aqui, ó, indicando que o meu eixo está referenciado. Nesse caso, só vai aparecer no eixo X, porque eu só fiz o referenciamento do eixo X. Eu vou zerar aqui essa informação, só para ficar mais claro, né, do que a gente está vendo. Opa! Vamos deixar em qualquer posição, não tem problema, tá? Zerar, e eu quero zerar o eixo X, que a gente vai estar trabalhando somente com o eixo X, tá? Beleza, então eu fiz o referenciamento, só que a minha máquina consegue passar do sensor, tá vendo? Ela consegue ir para o negativo e ir para qualquer posição. Eu posso limitar o movimento da minha máquina via software, sem precisar de sensores de fim de curso. É o que eu faço e o que eu recomendo quando eu estou montando uma máquina que trabalha com motores que tem encoder, no caso, Easy Servo e Servo Motor. Como que eu faço essa configuração de limite via software, tá? Eu venho aqui nos parâmetros, lista de parâmetro, limite de software, e aqui eu vou configurar. Então, eu quero ativar os meus limites de software? Nesse caso, sim. Modo de parada quando aciona o limite via de software, né? Então, eu quero que a minha máquina chegue dê o comando de emergência, ou eu quero que a minha máquina desacelere, tá? Eu sempre coloco para desacelerar. Então, quando ela sabe que ela vai chegar próximo do sensor, ela já desacelera. Então, se eu tenho um arquivo grande, ou se eu estou movendo aqui segurando o botão, a minha máquina não passa. Porque quando ela está chegando perto, ela consegue entender que ela tem que desacelerar, tá? Então, eu sempre trabalho com desaceleração aqui. É muito opcional, tá? Mas eu acho que não faz sentido utilizar a parte de emergência. Então, aqui a gente vai configurar qual que é a limitação negativa e a limitação positiva. Como eu já disse, minha máquina veio para o lado esquerdo. Então eu quero que minha máquina limite em 0, tá? Então, o limite negativo do X é 0. O limite positivo do X, vamos colocar que eu vou falar que minha máquina tenha somente 200 milímetros de área útil. Eu vou voltar. Então, agora eu posso mover o meu eixo X somente até o 0 e a máquina para, ó. Eu tô apertando e minha máquina não vai. E ela dá aqui, ó. Posição de limite de software configurada como X negativo. E eu não consigo vir mais. Só que minha máquina não trava. Se eu quiser sair, ela vai. Tá? Ela não vai travar no limite, no fim de curso. Ela só vai limitar via software. Ó. Ela vai limitar o movimento. Então eu não posso ir mais. E se eu for para frente, ela só vai até 200, que foi a configuração que eu fiz. Ó. Eu estou indo para o lado direito, né? Quando chega em 200, ela vai parar. Como que eu vou fazer essa medida? Medindo a minha máquina. Tá? Então eu vou andando com o meu eixo até chegar na posição exata. Então, estou movendo com a minha máquina, ela se moveu 1.200 milímetros. Você vem aqui, ó, no parâmetro, limite positivo e vai colocar 1.200. Tá? Aí a partir de agora a sua máquina se movimenta até o 1.200. Vamos chegar até 1.200 para vocês verem. Ó, e aí ela vai parar. Tá? Essa é uma limitação via software. Você configurou e falou para a máquina não andar mais do que ela deveria. Tá? É o que eu faço e é o que eu recomendo. Kleber, estou trabalhando com uma máquina que não tem, que o motor dela, né, não tem encoder. O que eu preciso fazer? Eu preciso colocar, além do sensor de home, sensores de fim de curso. Tá? Sensor de fim de curso eu coloco sempre dos dois lados. Do lado negativo e do lado positivo. Tanto do eixo X quanto do eixo Y. Né? Então, no X para frente tem um sensor, lá no X... Desculpa, no X esquerdo tem um sensor, no X direito tem um sensor, né? Do lado direito e do lado esquerdo. O Y é a mesma coisa. Y negativo tem um sensor, no Y positivo tem um sensor. No eixo Z, eu gosto sempre de deixar apenas um sensor, tá? Não faço fim de curso inferior do eixo Z, porque não é uma coisa comum, né? Porque a nossa ferramenta ela vai acabar batendo na nossa mesa de sacrifício, encostando a fresa no material. Por isso que a gente não limita, né? Com fim de curso, o eixo Z para baixo, né, no sentido negativo. Então,
Vamos supor que nossa máquina tenha motor de passo e eu queira colocar sensores de fim de curso. Essa controladora permite que a gente coloque o mesmo sensor, tanto para home quanto para fim de curso. Então, o mesmo sensor que vai estar do lado esquerdo, ele funciona como home e como fim de curso. E o sensor que vai estar do lado direito, ele funciona apenas como fim de curso. Para frente é a mesma coisa. No meu eixo Y, que é para frente e para trás, o sensor da frente ele funciona como home e fim de curso, e lá atrás tem um sensor que funciona apenas como fim de curso, tá? Então, vamos simular que eu tivesse dois sensores aqui, no caso eu só tenho um, tá? Mas eu vou estar mostrando para vocês que mesmo eu não configurando esse limite de software, ela consegue entender quando ela bate no sensor de fim de curso. Então, para configurar dessa vez, eu vou desabilitar a limitação via software, tá? Então vamos lá aqui, ó. Parâmetros, eu vou desativar o limite via software, ou você poderia deixar ativado, tá? Vamos deixar ativo para ficar mais coerente com a realidade, tá? Então eu deixaria dessa forma, a máquina com limite de software ativo, mesmo que eu trabalhe com motor de passo, e mesmo assim eu vou colocar a configuração de fim de curso. Para colocar fim de curso, eu venho aqui, ó, lista de parâmetro, limite de hardware, agora eu quero configurar, né, via hardware, via peça física, o que vai acontecer quando minha máquina chegar no fim de curso. Então, eu vou colocar que minha máquina vai entrar em emergência, tá? Por quê? Se minha máquina encostou no sensor, significa que aconteceu algum problema, tá? Se ela encostou no sensor de fim de curso, aí é emergência. No limite de software é desaceleração, tá? Sempre dessa forma. Se você trabalha com motor de passo e por acaso sua máquina encostar no limite de fim de curso, a máquina tem que entrar em emergência e tem que parar, porque aconteceu algum problema. Sua máquina perdeu o posicionamento correto que ela deveria estar. Beleza? Então aqui a gente vai configurar somente isso aqui, que já vem configurado de fábrica, né, como emergência, mas você poderia colocar como desaceleração. Eu recomendo sempre emergência. E aqui na parte de entradas e saídas, eu vou colocar aqui esse mesmo sensor que está na porta... Qual que é a porta? Deixa eu ver aqui, ó. Que está na porta 12, ele também é fim de curso. Ó, então eu vim aqui, ó, limite negativo de hardware, né, ou seja, de uma peça do eixo X. Tá? Limite negativo significa que é do lado esquerdo. Se fosse do lado direito, limite positivo. Tá? Nesse caso, eu vou configurar esse sensor como limite negativo. Então eu venho aqui, ó, ativo ele. No pino, eu vou escolher o pino 12. E agora na polaridade, como é um sensor normalmente aberto, a polaridade fica negativa, tá? Então agora, esse sensor, ele tanto é home quanto fim de curso. Então, se eu mover minha máquina e encostar, ó, ele vai dar um alarme falando que eu cheguei no meu fim de curso e minha máquina trava. Ó, tô movendo minha máquina, ela encostou, ela vai travar automaticamente, tá? Mesmo que não chegou no limite via software. Por quê? Se eu estou trabalhando com motor de passo, minha máquina pode perder passo. E ela pode achar que andou e na verdade não ter andado. Então é por isso que a gente coloca sensor de fim de curso. Então, se eu mover e minha máquina estiver andando certinha, ela vai limitar via hardware, via software. Se eu tiver qualquer problema e estiver movendo a minha máquina e ela por acaso encontrar um sensor, minha máquina vai parar, significando que aconteceu algum tipo de problema. Então, esse mesmo sensor, ele vai funcionar tanto para fim de curso quanto para home. Se eu mandar minha máquina fazer o home também aqui, ó, novamente, home do X, ela vai procurar o mesmo sensor. Fazer 3 leituras, tá? Que ela vai referenciar o eixo e andar 2 milímetros para frente. Beleza? Então é assim que configura tanto o sensor de home quanto o sensor de fim de curso e também configurando na controladora a configuração de limite via software. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês estejam gostando dos conteúdos. Se você está curtindo esse tipo de conteúdo, deixa o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você tem alguma dúvida com relação a esse assunto, deixa aqui nos comentários. No vídeo de hoje era isso, a gente se vê na próxima. Até mais!